paz do Senhor, queridos professores, alunos da Escola Bíblica Dominical, pastor Davi Passos, aqui para mais um subsídio teológico da lição da Escola Dominical. Lição essa que nós estaremos estudando hoje, a lição 9, com o tema A Conspiração de Amã contra os Judeus. Então, na nossa lição, o texto áureo, nos encontramos ali um texto bíblico em Mateus, capítulo 10, versículo 22, que diz assim a palavra do Senhor: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Verdade prática desta lição, nós encontramos o segundo texto dizendo: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Então, vamos fazer a nossa leitura em classe, que se encontra em Esther, capítulo 3, versículo 7 ao 11, e Esther, capítulo 4, versículo 1 ao 4, que diz assim a leitura bíblica da nossa lição. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou Pur, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o do 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os mate, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Esther capítulo 4, versículo 1 até o 4 diz o seguinte: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade. E clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco, de pano de saco, podia entrar pela porta do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, ainda entre os judeus grande luto. Havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro, e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber com a que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não aceitou. Algumas conclusões nós temos aqui, né? Alguns objetivos para estudarmos essa lição. Essa lição nos apresenta 3 objetivos. Primeiro, explicar o plano odioso de Amã. Segundo objetivo é destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. E o terceiro objetivo é apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Tá? A introdução desta lição nos diz o seguinte:
A lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. E nesta lição estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história de Israel, sobrevivendo pela providência divina. Então, aqui falando um pouco sobre esta introdução ainda, antes de nós entrarmos no primeiro tópico, nós vemos o mundo, ele é como um ninho cheio de espinhos, que nos espetam constantemente e que nos fazem desejar voar para as alturas em busca de um lugar de descanso, como nós vemos em Miqueias capítulo 2 e 10 e João capítulo 16 e 33. Já os judeus jamais se sentiriam confortáveis onde quer que estivesse, se não voltasse para a sua terra natal, que restaurassem o culto a Deus e vivesse segundo o seu propósito. Então, foi assim que na antiguidade, na Idade Média e nos tempos modernos, e é assim em pleno século XXI, que é os dias de hoje. Então, a criação do Estado de Israel, em 1948, representou a sua restauração nacional, mas somente haverá paz para os judeus quando ocorrer a restauração espiritual de Israel, com o retorno do Messias e o derramamento do Espírito Santo. Será um cumprimento pleno da visão profética dada pelo profeta Ezequiel, né? Lá no capítulo 37, versículo 1 ao 14, né? Aqui olhando a conspiração de Amã contra os judeus, foi a primeira das muitas tentativas de extermínio dos judeus, revelando o que é comum em todas as conspirações, né? Todas elas, ausência de razões plausíveis e um absurdo requinte de crueldade no intento e práticas agressoras. A mais recente agressão brutal aos judeus foi o ataque em 7 de outubro de 2023, coordenado pelo grupo terrorista Hamas. Todo mundo sabe, né? Ali a partir da faixa de Gaza, na Palestina. Então, o povo de Deus, ele está em constante ali, sofrendo constante ataque, tá? Mas vamos ver aqui o primeiro tópico da nossa lição, que diz o tema: o plano odioso de Amã. Primeiro ponto: intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias, porque transpassa o mandado do rei. Mardoqueu disse apenas que era judeu. E incomodados, seus servos foram denunciá-los a Amã, para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu ali mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade doentia. Planejou o extermínio de todo o povo judeu. Quem exerce autoridade, olha só, quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos
um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda. Então, aqui nós temos, nesse primeiro ponto, as intrigas e patologias do poder. Então, como nós vimos no capítulo anterior, a conduta de Mardoqueu, né? A conduta de Mardoqueu, ela gerou um grande incômodo entre os serviçais palacianos, intrigados ali, porque Mardoqueu não se prostrava diante de Amã, começaram a questioná-lo diariamente. E o texto bíblico informa-nos que eles inquiriram a Mardoqueu insistentemente, todos os dias, como fala aqui em Esther capítulo 3, versículo 3, na passagem ali. Então, Mardoqueu, ele terminou dizendo que era judeu. Talvez, depois da grande insistência, né, dos seus colegas de trabalho. E não é comum que no ambiente laboral, quem serve a Deus gere inquietação pela distinção do seu comportamento. Você sempre vai fazer a diferença, não importa onde você estiver. E quando se revela que a postura decora de um compromisso espiritual, geralmente a questão é superestimada, tá? E às vezes é levada ao escalão superior para ver se a condição é sustentada. Então, foi o que aconteceu com Mardoqueu. Ali, inconformados, os seus conservos foram denunciá-lo a Amã. E o texto nos permite ali entender que a atitude dos servidores do palácio não decorria de um zelo sincero pela palavra do rei. Não, parecia mesmo mais um desejo de ver a intriga feita. Queriam saber se Amã iria tolerar a conduta de Mardoqueu, como encontramos em Esther capítulo 3, versículo 4. E foi, portanto, ali mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas, dissensões costumam reinar em todo tipo de grupo social. E Amã, ele ficou furioso e reagiu ali de uma maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade patológica. Ali ele planejou agora o extermínio não só de Mardoqueu, mas de todos os judeus, como nós temos em Esther capítulo 3, versículo 4 até o 6. Então, seria compreensível se Amã tivesse inquirido a Mardoqueu sobre sua conduta e exigido dele um tratamento insonômico em relação aos demais servos do rei. Também não seria irrazoável se tivesse relatado a ocorrência a Assuero, pelo desconforto que estava ali reinando entre os oficiais do palácio. Mas Amã teve uma péssima reação, ali abusando da sua autoridade. Meus queridos, o poder deve ser exercido com serenidade, pois todos temos um Senhor nos céus, como diz Efésios capítulo 6, versículo 9, 1 Pedro 5, 2 a 3. Então, o abuso de poder leva à queda, como nós encontramos aqui em Provérbios 16 e 18, na nossa lição. Agora, no segundo ponto da nossa lição, nós vemos a extensão do plano. A extensão do plano. Vamos ler na lição? O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, da Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia e se estendia para além do Mar Egeu, até a Trácia, na Europa.
parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta, de um extremo ao outro, era mais de 4 quilômetros. Em todo esse território, ali, 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Isso incluía até os que havia retornado para Jerusalém. Olha só, quando soube que Mardoqueu era judeu, Amã, ele logo viu uma oportunidade de exterminar todos os judeus espalhados pela província do reino da Pérsia. Capítulo 3, versículo 6, nos conta esta passagem. Então, a dispersão do povo de Israel, aqui no livro de Ester, chamados simplesmente de judeu, havia começado com a queda do Reino Norte, sob a Assíria, né? Assíria, o Império Assírio, que levou ali as 10 tribos ao cativeiro num processo de espalhamento do povo hebreu para as terras das demais nações no Império Assírio. Então, parte desses deportados, incluindo ali alguns dos que foram levados para a Babilônia, possivelmente se movimentaram ao longo do extenso Império Persa, principalmente ali em função da liberdade concedida por Ciro. Então, com o avanço da história bíblica, incluindo o Novo Testamento, aqui nós temos e extras bíblica também. Judeus são encontrados em muitas partes do mundo, embora os núcleos principais nos tempos verotestamentários fossem a Babilônia e o Egito, mas nos dias de Ester, o Império Persa estava no seu apogeu, pois ocupava a maior extensão territorial desde o seu surgimento nos dias de Ciro. Os persas, eles dominavam todo o antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, que hoje é o Paquistão, como nós vemos na nossa lição, tá? Desde o rio Indo ali, que na Índia, que é o Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental, tá? Então, ali o domínio incluía parte do norte da África, indo até a Etiópia e estendia-se para além do Mar Egeu, que é ali até a Europa, né? Na Trácia, hoje parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária, como a lição nos apresenta. Então, em linha reta, de um extremo ao outro, era mais ou menos 4.000 quilômetros, tá? De extensão, de um extremo ao outro, em linha reta. Então, o Império, ele não apenas avançou em território, dada a sua força militar, mas também no sistema de governo, na engenharia naval, no uso do Império, rota que se conhecia como Estrada Real da Pérsia, indo ali de Suzã, que é no Elão, até Sardes, da Lídia. Então, compreendendo ali um total de 111 pontos intermediários para descanso. Então, atravessando cerca de 6 províncias persas e exigindo um total ali de 90 dias para percorrer toda a sua extensão, tá? Um total de 90 dias para ali percorrer toda a extensão, que era cerca de 2.700 quilômetros, tá? Então, essas informações são importantes para a compreensão quanto à movimentação dos correios do rei,
tá? Levando cartas e decretos ali, como mencionamos no livro de Esther. Então, ao incluir judeu de todo o império, o plano de Amã atingia inúmeras comunidades judaicas e os judeus que havia também retornado para Jerusalém, região que no Império Persa era considerado parte da Síria, conforme ali o escritor Heródoto ele nos passa, né? Então, astúcia e o oportunismo. Lendo o terceiro ponto da lição, ali diz bem assim, ó, astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal, disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso, convinha que fosse exterminado. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas, para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda atual do Império Persa. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã, sem questionar de que o povo tratava. Simplesmente tirou seu anel e o deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinalada em nome do rei. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres, tá? Aparentemente nobres. Então, nós temos aqui, né, o primeiro tópico e o terceiro ponto, falando sobre a astúcia e o oportunismo. Aqui nós vemos que para alcançar o seu intento, Amã, ele escondeu a sua verdadeira motivação e apelou para o orgulho de Assuero. Capítulo 3, versículo 8, nos diz esta passagem. Amã, ele foi astuto, Amã, ele foi oportunista, forjando uma falsa narrativa para convencer Assuero. Isso é típico de subordinados que usa indiretamente o poder dos seus líderes para alcançar os seus próprios fins. O interesse de Amã era tanto que prometeu a Assuero que se ele decretasse a morte desse povo, entregaria 10.000 talentos de pratas, ou, como diz aqui a lição, 350 toneladas de prata para o tesouro real. Estima-se que isso representava 2/3 da renda anual do Império Persa, o que significa que Amã era um dos homens muito rico. Ah? Se Assuero mostrou-se cauteloso no episódio dos guardas, ali Bitigtã e Teres, não esboçou qualquer prevenção diante da proposta de Amã. E é provável aqui inferir do texto sagrado que Assuero concordou com Amã sem importar-se de que povo tratava. O rei, ele simplesmente tirou o seu anel e deu-o a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinalada em nome do rei, como diz Esther capítulo 3, versículo 10 ao 12. Então, Assuero mostrou-se facilmente manipulável, muito provavelmente por Amã haver
conseguido acessar o seu ponto fraco, tá? O seu ego. Esse exemplo negativo ensina-nos que liderar requer prudência, liderar requer sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres, tá? Muito importante nós compreendermos este assunto. No segundo tópico da nossa lição, nós temos um tema dizendo: a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. Primeiro ponto diz: o pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruísse, matasse, lançasse a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro que levante alguns dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas do perverso ou da perversidade de Amã, tá? Então, iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade em todos os tempos e, infelizmente, cresce a cada dia. Então, Assuero, ele deu liberdade para Amã pôr em execução o plano proposto. Então, agora, os escrivões do rei foram convocados para escrever cartas que aos príncipes e aos governadores de todas as províncias. E coube ao próprio Amã ditar os termos da comunicação, como diz aqui no capítulo 3, versículo 12, tá? As cartas foram escritas em nome do rei e seladas com o seu anel, e em seguida foram enviadas pelas mãos dos correios a todas as províncias pelo sistema de transporte que cortava praticamente todo o império. E a ordem ali era enfática. Deveria ser espoliados, saqueados e mortos todos os judeus, homens de todas as idades, mulheres e crianças. Um extermínio total, como diz capítulo 3, versículo 16. Agora, 3 e 13. 3 e 13, tá? O dia designado foi o dia 13 do 12º mês, tá? Para definir essa data, Amã lançou sobre Pur. Isso é, jogou dados. Segundo Harrison, nas escavações realizadas em Suzã, foi descoberta uma peça denominada de prisma quadrangular com números escritos, que seria semelhante a um dado usado para lançar sortes, que Naamã empregava ao determinar a data da pretendida aniquilação dos judeus, e que era concedida naquela época como Pur. Então, mesmo sem registro algum de insurreição dos judeus durante o Império Babilônico e Persa, Amã, ele logrou êxito no seu plano diabólico, tá? Ele pretendia uma violência gratuita, uma barbárie que visava apenas satisfazer o seu ódio. Então, o primeiro episódio ali violento da história foi a morte de Abel pelo seu irmão Caim, onde nós encontramos em Gênesis capítulo 4, versículo 8, também sem razão alguma. E desde então, agora, a violência apavora a humanidade em todos os tempos. Já nos dias de Noé,
a terra, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 6, versículo 11 até o 13, a Bíblia diz que a terra estava cheia de violência. A triste realidade é que esse quadro não melhora. As Escrituras anunciam tempos ainda mais difíceis à medida que se aproxima o fim, como diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o 4, né? Então, no segundo ponto do segundo tópico, aqui nós temos bebida, confusão e tristeza. Lendo na lição, diz bem assim: Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real, que ia de Suzã a Sardes, na província de Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente, por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Já Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Esther ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Só Deus pode friar a impetuosa maldade humana. Então nós temos aqui, nesse segundo ponto aqui do segundo tópico, bebida, confusão e tristeza, aqui nós vemos que enquanto as cartas galopavam pelas estradas imperial, ganhando ali as províncias, Assuero e Amã entregavam-se à bebida. Então, o clima em Suzã, porém, não era bom. A cidade estava confusa, como diz capítulo 3, versículo 15. E como entender uma ordem agora arbitrária e tão repentina? É uma pergunta que nós aqui precisamos entender. As reações do palácio e nas ruas, portanto, eram bem distintas, como nós vemos o escritor Avery Clayton, ele descrever. Olha só, as duas reações ao decreto. A primeira reação é a perplexidade e a confusão dos moradores da cidade de Suzã. Cidadãos comuns de bom senso que ficaram abismados com a monstruosidade pretendida contra os judeus, como dizem em Provérbio 29, 2. Observe que quando os ímpios governam, o povo geme. A Bíblia diz isso. Então os moradores estão chocados e indagam do próprio destino. E o texto sugere que o povo persa não era antissemita e ficou atordoado com a decisão de seus líderes. A segunda reação é dos autores do decreto, que fazem uma leitura equivocada da opinião pública, né? Xerxes, ou Assuero, e seu ministro, fria e cinicamente, agora assentaram-se para beber. Eles brindam ao decreto, seguros de si e de sua prerrogativa, antecipam a vitória. Entregues à bebida, esquecem-se do que a lei determina e deixa de fazer justiça aos oprimidos. Provérbios capítulo 31, versículo 4 e 5, nós temos esse contexto. Então, Mardoqueu, ele entrou em profunda tristeza, ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza
e saiu pela cidade. Aqui, Esther capítulo 4, versículo 1, nós temos esta passagem. E à medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro, lamentação. Capítulo 4 de Esther, versículo 3 diz isso. E aqui nós vemos que só Deus pode refrear ou frear a impetuosa maldade humana. A lição nos dá alguns contextos bíblicos, como Salmo capítulo 22, versículo 28, Romanos capítulo 1, versículo 18 a 20 e Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 16. Então, o terceiro ponto do tópico 2, vemos uma crise e vemos um clamor. O que a lição nos diz? O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Se, de um lado, havia a fé e a bravura dos 50 mil judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, de outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denuncia os profetas pós-exílico, Ageu e Zacarias. Então, agora todos corriam o risco de ser exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo, somente com uma vida de oração constante. Em casa, no templo, podemos vencer o mal. Então, tudo mudou muito rapidamente ali. Depois da ascensão de Esther e do clima de plena harmonia com Assuero, agora principalmente também diante da revelação do plano da conspiração. Mardoqueu, juntamente com todo o povo judeu, estavam com os dias contados para o seu extermínio. O decreto do imperador inaugurou um tempo de crise, suscitou um profundo clamor entre os judeus de todas as províncias. Então, o clima era de grande luto, como diz Esther capítulo 4, versículo 3. Grande luto, com jejum, choro, lamentações, e muitos estavam deitados em panos de saco, tá? A humilhação dos judeus, inclusive através do jejum, né? Demonstra que não era apenas de modo relacionado à ameaça humana, mas a busca de um socorro divino. O quadro lembra bem diversos episódios da história de Israel, quando esses mesmos elementos ali foram usados como meio de busca da providência de Deus e livramento antes, durante e depois do exílio. Por exemplo, 2 Samuel capítulo 12, versículo 16, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3, Joel capítulo 1 e 14, Joel capítulo 2, 12 a 15, Daniel capítulo 9, versículo 3, Neemias capítulo 1, versículo 4 e Esdras capítulo 8, versículo 21. Então nós temos aqui alguns quadros que nos lembram diversos episódios da história de Israel, né? Mas até esse momento, tanto no exílio como na providências, eram muito os judeus que se sentiam tranquilos, desfrutando das suas comodidades. Se de um lado havia a fé e a bravura
dos 50 mil que foram a Jerusalém para reedificar ali, liderados por Zorobabel, que nós encontramos em Esdras capítulo 2, versículo 1 e 2, e o versículo 64 até o 70. Agora, do outro lado, havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar nas suas próprias habitações por todo o Império Persa, mesmo dentre os que acompanhavam Zorobabel até Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciavam ali os profetas do exílio, como Ageu e Zacarias, né? Lá em Ageu, capítulo 1, versículo 4, e Zacarias, capítulo 8, versículo 9 ao 13. Então, agora o decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos, levando-os a buscar o socorro divino, tanto aqueles que estavam na Pérsia, tanto aqueles que estavam em Jerusalém, ali, como diz em Esther, capítulo 4, versículo 3. Então, por que muitas vezes nós precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração? Porque a dureza do nosso coração faz isso. E Isaías capítulo 48, versículo 4 diz a seguinte passagem: porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz, um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Então, para que no nosso coração não se ensoberbeça, precisamos fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Daniel capítulo 6, versículo 10, né? Orava em todo o tempo, expressando a sua contínua dependência de Deus. Então nós sabemos que somente com uma vida de oração constante em casa e também na igreja nós podemos vencer o mal, né? Como diz Efésios 6 e 18 e também 1 Tessalonicenses 5 e 17. No terceiro tópico nós temos o seguinte tema: o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Vamos ler na lição Faces do Antissemitismo. Aqui nós temos algo interessante, mas antes de nós falarmos do primeiro ponto sobre a face do antissemitismo, eu quero aqui ainda fazer um comentário sobre esse tema, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Olhando um pouquinho ali a história de Amã, Amã protagonizou a primeira prática antissemita largamente conhecida na história. Há, porém, um fato anterior, que também ocorrido lá no Egito. Um motivo dessa rejeição e ódio aos judeus seria a diferenciação de sua cultura, a sua organização e o seu progresso por onde se estabelecia, ou seja, a prosperidade do povo judeu e o seu estilo de vida próprio, principalmente a sua tradição religiosa. Então, é o que termina sempre incomodando e gerando inimizades gratuitas, né? Sabemos que por trás de tudo isso está o fato de os judeus serem o povo que o Senhor escolheu para, através dele, cumprir a sua promessa feita ainda lá no Éden e anunciada a Abraão, de cuja descendência veio Jesus, o Messias, né? Então, Gênesis capítulo 3, versículo 15, Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 3. Então, o escritor Harrison, ele observa que, embora tenha sido espalhados entre os estrangeiros por toda parte, em função de dispersões e exílios, os judeus nunca foram totalmente absorvidos, pelas comunidades nas quais se estabeleceram. Isso conforme Harrison, né?
se devia ao fato de que os judeus utilizaram as suas habilidades na vida política, administrativa e comercial, como no caso do Império Persa, tá? E destacaram-se perante os seus vizinhos menos prósperos, o que suscitava desconfiança. Então, Amã, ele, portanto, estaria nutrindo em altíssimas proporções um sentimento que já existia no mundo desde que os judeus foram expatriados, tá? O que aponta para o fato de que há mesmo propósito de Deus com Israel, intrinsecamente relacionando com a sua terra, a possessão prometida aos patriarcas. Então, algumas faces aqui nós temos no primeiro ponto, faces do antissemitismo. Vamos ler a lição? De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressões desse ódio obstinado antissemitismo religioso, nacionalista e racional. No aspecto religioso, destaca-se as perseguições, como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, em 1414 a 1484. E a partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Paulo III, 1468 a 1549. Os objetivos principais eram combater o que chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questão econômica e política. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolf Hitler no século XX, foi do Papa Paulo IV em 1555 e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Olha só que interessante. De forma prática, antissemitismo é o quê? É a manifestação de hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressões desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, antissemitismo nacionalista e antissemitismo racial, tá? No aspecto religioso, registram-se principalmente as perseguições católicas, como nós lemos aqui, né? No século XIV, por exemplo, os judeus chegaram a ser acusados por católicos europeus como responsável pela peste negra que assolou a Europa em 1348, né? E também durante a Idade Média sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478, na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV. Tá? Então, especificamente 1414 a 1484. E a partir de 1536, em Portugal, pela instituição ali oficial do Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Paulo III, 1468 a 1549, tá? Então, o principal objetivo era combater o
que chamava de heresia judaica. Então, milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. Então, a primeira ordem, como nós vemos aqui, a primeira ordem de confinamento, tá, de judeus em guetos não foi de Adolf Hitler, ali em 1889 a 1945, não muito longe dos nossos tempos. Então, mas foi no século XX, mas foi no Papa Paulo IV, em 1555, e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Antes, contudo, no século XIV, já existia as judiarias, os bairros judeus na Península Ibérica. Tá? O antissemitismo. No segundo ponto, o antissemitismo nacionalista e racional. A lição nos diz, o aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms violentos, ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio, alimentando por terroristas de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. Então, o aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, né? Na Ucrânia, na Rússia, através dos chamados pogroms, tá? Violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. Então, por quê, pastor? A prosperidade dos judeus incitava o ódio da população originárias, alimentando ali por teorias de conspiração. Então, o povo judeu era apontado como o culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, por exemplo, levando-os ali a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1939 até 1945, nós vemos um personagem muito interessante, mas muito cruel. Adolf Hitler protagonizou ali o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade na raça ariana. Então, o Holocausto exterminou ali 6 milhões de judeus de toda a Europa. Tá? Terceiro ponto do nosso terceiro tópico, nós temos aqui a criação do Estado antissemitismo. O antissemitismo hoje. Então, lendo lá a lição, diz bem assim, ó. A criação... Isso. O antissemitismo hoje, a criação do Estado de Israel em 1948, não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta, em função de ataques terroristas internos e externos, feito em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e, partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de
1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional, tá? Só Jesus. Então, pouco se fala sobre o antissemitismo em terras brasileiras. Mas Anita Novoski, ela faz um relevante resgate histórico sobre a perseguição a judeus no Brasil, como reflexo das práticas persecutórias implementadas na Península Ibérica, principalmente em Portugal. Novoski afirma que a dispersão dos chamados cristãos novos, que os judeus sefarditas, né, que eram obrigados a converter-se ao cristianismo, também chamados de Marranons, né, alcançou diversos países, incluindo o Brasil. Ela diz: na vida judaica do Brasil, no Brasil, como em Portugal, tinha de ser clandestina. Foram construídas verdadeiras sociedades secretas e os cristãos novos se reconheciam por códigos indecifráveis para os estranhos ou ao grupo. Então, construíram um discurso crítico que circulava oralmente ou manuscrito, né? Alguns dos quais chegaram até a nós. Então, os conversos tornaram-se párias. Entretanto, na sociedade brasileira colonial, nós precisamos considerar um paradoxo. Ao mesmo tempo em que se encontram fora da sociedade ampla devido às leis que os eliminavam dos cargos públicos, administrativos, cargos militares, acadêmicos e religiosos. Então, seu status de homens de negócio os situava dentro da sociedade. Viviam assim em dois mundos, um verdadeiro e um fictício. Essa contradição produziu nos conversos um sentimento dúbio de amor e ódio. Queriam fazer parte de tudo, mas abominavam a religião cristã, pois a identificava como a Inquisição, uma vez que o próprio bispo era o inquisitor geral. Carregavam um sentimento de culpa em relação tanto ao judaísmo quanto ao catolicismo. Então, o antissemitismo hoje, nós vemos Israel, ele vive um quadro delicado, tá? Junto à parte da comunidade internacional. Então, em 7 de outubro de 2023, o país foi brutalmente e covardemente atacada pelo grupo extremista Hamas, auxiliado por outros 5 grupos terroristas, abrigados em países vizinhos a Israel, como Síria, e em que também aspiravam o extermínio judeu. Israel ali precisou defender-se, invadindo a faixa de Gaza para neutralizar as forças do Hamas e libertar ali os seus 200 a 240 reféns aproximadamente. Então, como já afirmado,
a criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu a paz aos judeus. O país ele vive em estado de alerta e função ali de ataques terroristas internos e externos, feito em nome de uma falsa causa palestina. Então, o que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver, mas a sua verdadeira causa é o extermínio dos judeus. Então, só Jesus, o Messias, ele salvará Israel quando da sua conversão nacional. Então, nós temos aqui, né, algumas referências, né? Isaías 11, 10 a 16, Ezequiel 37, 12 a 14, Zacarias 12, versículo 13, e Zacarias 14, versículo 4 ao 9, tá? Romanos capítulo 11, versículo 26 e Apocalipse 1 e 7. Vamos para a nossa conclusão da nossa lição. Aqui diz bem assim na nossa lição: o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelenses, pintando o país como vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando arrependido aceitar o Messias. Oremos pela paz de Israel. Então, o antissemitismo não se revela apenas através dos atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelense, né? Ali fazendo ou pintando Israel como um vilão da história. Mas a despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando arrependido aceitar o Messias. E, para terminar, Salmo 122, versículo 6, ali diz: oremos, orai pela paz de Israel. Amém? Vamos para a nosso questionário, revisando o conteúdo. Primeira questão, nós diz a seguinte: qual era o plano de Hamã e sua extensão? Aqui diz a resposta: Hamã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Esther capítulo 3, versículo 6. Isso incluía até os que havia retornado para Jerusalém. Segunda questão: como Hamã fez para obter a ordem do rei contra os judeus? Resposta: Hamã convenceu Assuero escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso convinha que fosse exterminado. Esther, capítulo 3, versículo 8. Terceira questão: qual a reação dos judeus diante da notícia de extermínio? Resposta: o decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Esther 4 e 3. Quarta questão: o que é o antissemitismo e quais são as suas faces? Resposta: de forma prática, o antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. Quinta e última questão: cite 3 exemplos de práticas antissemitas. Resposta:
É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, nacionalista e racional, tá? Ou racial, tá? Racial, que é raça, né? Então aqui nós terminamos mais uma lição, a lição 9 do nosso terceiro trimestre de 2024. Então, que Deus os abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever em nossa sala aqui para que você venha receber sempre conteúdos de subsídios teológicos e conteúdos teológicos também para a sua edificação. Que Deus abençoe a todos os professores, a toda a classe que vai aí receber estas aulas. Amado Deus, te agradecemos por mais esta aula, Senhor, pedindo a tua bênção, Senhor, sobre cada um, cada professor, sobre cada aluno, Pai, a cada um que vai usar este vídeo para preparar a sua aula, a sua escola dominical. Deus abençoa as suas classes, abençoa cada professor e abençoa cada um que vai ouvir e aprender mais um pouco através deste estudo, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.